Cada um dos temas que você pôde assistir até agora foi cuidadosamente preparado, né? Desde a década de 60, isso tudo vem sendo pensado de uma maneira a te permitir ter uma experiência imersiva naquilo que se relaciona com a meditação. Não apenas aprender a relaxar, não apenas aprender a se autoconhecer, e nem mesmo não apenas desenvolver algumas habilidades que vão ser úteis. A gente vai percebendo que essas técnicas que são ensinadas podem melhorar a nossa qualidade de vida e até mesmo para muitos dá até um sentido muito especial para a vida. Na abertura, aprendemos ali tem o aspecto teórico suficiente para a gente aprender qualquer meditação completa. Então, cada aula é uma síntese, onde existe a essência do conhecimento para a aplicação de uma determinada técnica. O aprofundamento a gente pode fazer por toda a vida. Se você quiser, existe uma comunidade para isso. Porém, a essência da técnica está explicada ali, os 5 passos da meditação. Depois, na primeira aula do curso, após essa abertura, nós vamos aprender que existe uma metodologia. Tem pessoas que às vezes entendem mais sobre a meditação relacionada ao aspecto do questionamento, da filosofia, outro aspecto técnico, prático da meditação aplicada a uma determinada necessidade pela metodologia da ciência. Outros verão através da arte, da inspiração, da imersão na imaginação de lugares, na concentração em música. Outros até mesmo no aspecto devocional, em que une sua prática de oração àquele momento que a pessoa está fazendo a meditação. Mas essas 4 colunas, esses 4 pilares, como uma metodologia base da prática meditativa, podem nos acompanhar e ser útil, para cada um de nós. Vimos na sequência um tema que nos mostrava que para se autoconhecer, para relaxar a mente, é interessante entender o que é o ego ou natureza inferior e o que é a essência ou natureza superior. Vimos sobre o despertar da consciência na aula 3, para colocar esse estado meditativo em atividade. Na aula 4, aprofundamos sobre a meditação relacionada à nossa natureza inferior. Na 5, falamos sobre os chakras e mantras. Na 6, vimos essa máquina humana, mostrando um aspecto psicofisiológico para entendermos melhor os nossos próprios desafios íntimos. Na aula 7, como organizar cada um desses aspectos que nós vimos até agora, de frente às necessidades que cada um pode estar vivendo. No tema 8, nós já aprofundamos nesse sentido relacionado ao equilíbrio entre aspectos internos, aspectos externos, que muitas vezes é a falta desse equilíbrio que ocasiona essa angústia, ansiedade ou qualquer estado negativo. O tema 9, a aula 9, é uma aula que nos ajuda, nos permite uma localização. Uma localização no sentido de qual etapa que nós estamos. Não apenas no sentido do desenvolvimento da técnica de meditação, mas no sentido do nosso trabalho relacionado à nossa natureza inferior. Porque se manter num estado meditativo significa compreender essa natureza inferior, dissolvê-la. Porque é justamente esse tipo de atividade, esse tipo de meta que vai nos permitindo se manter no estado meditativo, que em outras palavras nós vimos como despertar de nossa própria consciência. Para a gente chegar nesses aspectos, é extremamente importante, é extremamente necessário entendermos que essas metas correspondem não a um aspecto abstrato, não a um aspecto distante da nossa realidade, senão com um aspecto que diz respeito ao nosso próprio comportamento. Quando nós falávamos no tema 4
a necessidade de escolher um aspecto. Estávamos falando de um aspecto bem delimitado relacionado ao nosso comportamento. Estávamos falando de algum aspecto, por exemplo, o hábito de meditar diariamente nessa técnica de dissolução do ego. Ou seja, a gente consegue especificar, a gente consegue entender aonde começa essa meta e aonde termina. Comecei não conseguindo meditar diariamente, terminei conseguindo. Comecei, às vezes, não fazendo exercício físico diariamente, terminei conseguindo. Comecei, às vezes, não tomando a água suficiente, e a pessoa viu a importância, às vezes, depois de problemas com cálculo renal ou outro problema de saúde, mudança de hábito alimentar, melhora na qualidade do sono. Tudo que a gente sente a necessidade está relacionado com a conquista da nossa própria consciência, aprisionada nessa natureza inferior. Então é muito importante. Por isso recomendamos que a gente inicie mudando esse aspecto do comportamento, meditar diariamente. Porque quando a gente faz isso, meditando diariamente na dissolução do ego, mês a mês, a gente vai conseguindo adquirir novas metas. E aí acontece o que a gente falou em um outro momento. Passa um ano e às vezes a gente nem nos reconhece mais, mas para melhor. Fala, nossa, aqueles problemas que eu tinha passaram. E é possível porque é de dentro para fora. A gente não consegue muitas vezes mudar outra pessoa, a gente pode até ajudar se a pessoa, principalmente se a pessoa está disposta, ela quer mudar, mas a gente pode perfeitamente mudar nós mesmos. E quando a gente muda por dentro, a gente muda todas as circunstâncias que estão fora, porque, como diria uma frase atribuída a Immanuel Kant, o exterior é o reflexo do interior. E mudar o nosso comportamento é perfeitamente possível. Se outras pessoas, passando às vezes por dificuldades maiores do que a nossa, às vezes muito maiores do que a nossa, se elas já conseguiram, elas mostraram que a gente também pode. O tema de hoje se chama o nível de ser. O nível de ser é a base para que nós possamos avançar. Entendermos que nível que nós estamos é essencial para que a gente possa alcançar um nível superior. Em um nível superior de ser, comparado ao que nós estamos, naturalmente a gente desfruta de mais felicidade, de mais saúde, de mais conquistas, daquilo que sinceramente a gente sente que necessita. Então, conhecer o nível de ser nosso é justamente a base para nós avançarmos para outros níveis. Sabermos reconhecer o lugar justamente que nós estamos nos permite falar, eu sei o que eu preciso trabalhar, eu sei o que eu preciso mudar, eu sei realmente aonde o bicho pega, como dizem, aonde que a coisa fica mais difícil para mim. Então eu sei aonde eu falho, aonde eu erro. Tudo isso ligado, mais uma vez, a um comportamento que a gente consegue detectar que nós não gostaríamos de ter, ou pelo menos não gostaríamos da consequência que esse comportamento nos traz. Então, conhecer o nosso nível de ser é a base para adquirirmos níveis superiores. Então, existe um comportamento que caracteriza esse nível. Então, como é que a gente faz para perceber isso? Bom, os erros que eu cometo, os vícios que eu tenho, o que atinge a minha esposa, o meu esposo, meu amigo, a minha família, o meu trabalho, a minha saúde, todo aquele panorama dos mundos das relações nos mostra aonde a gente pode estar falhando e aonde a gente pode estar falhando mais, seja por uma ação ou seja por uma omissão. E vamos percebendo que o nível de ser não diz respeito ao nível social, econômico ou cultural. Porque o nosso nível de ser diz respeito ao quanto da nossa natureza superior está livre, o quanto ela se expressa. Olhemos, por exemplo, pessoas com muito dinheiro. Elas podem sofrer uma angústia, pode ter um comportamento questionável,
Mesmo tendo um nível econômico superior, não significa que ela tenha um nível de ser superior. Mesma coisa se ela for muito letrada. Ela às vezes tem diplomas, mestrado, doutorado, mas ela é capaz de fazer barbaridades, crueldades de todo tipo de espécie, com todo tipo de pessoa, sem se importar, porque aquela essência não está se expressando. Ela tem um nível cultural muito rico, mas muitas vezes não tem um nível de ser compatível com aquela cultura que ela tem. A cultura é importante, uma estabilidade econômica é importante. A pessoa pode galgar um nível social, um nível de prestígio, mas é interessante para a própria felicidade dessa pessoa que ela conquiste seu próprio ser, a sua própria essência. Nas religiões se fala em espírito, né? Na Bíblia se diz: com paciência possuireis vossas almas. A gente fala isso porque existem diversas pessoas nos ouvindo. Alguns apreciam mais a ciência, a religião, a arte, a filosofia, mas de todos esses aspectos nós podemos aprender. Então, conquistar a nós mesmos, conquistar essa essência, não diz respeito ao aspecto social, econômico, nem mesmo cultural. E para a gente fechar bem essa questão do nível de ser, existe uma técnica. Uma técnica que a gente já citou em alguns momentos, mas essa é a aula para a gente se aprofundar a respeito. Essa técnica é chamada inventário psicológico. É um registro simples, um registro que pode ser físico, num papel, num caderno, ou pode ser digital, em um dispositivo móvel, um celular, um computador, como você preferir. Esse registro, esse inventário, deve estar dividido em duas grandes áreas. A área dos aspectos negativos, que a gente quer mudar, com destaque aspectos relacionados ao comportamento, uma ação ou uma omissão, um hábito, um vício que a gente quer eliminar, um hábito ou um vício da essência que a gente quer adquirir, as técnicas que a gente quer aplicar diariamente. Então, tudo que a gente tem dentro do registro da natureza inferior e tudo que a gente tem daquele registro da nossa natureza superior, daquilo que a gente entende sobre a nossa essência. Às vezes a gente fala: poxa, as pessoas até reconhecem na gente, nossa, essa é uma pessoa dinâmica, essa é uma pessoa que tem muita paciência, é uma pessoa carinhosa, é uma pessoa que conserva um amor à sua família, ao seu trabalho, à sua saúde, à necessidade de saúde. Então é importante que a gente reconheça os valores da nossa essência, que se expressam nesse estado de recordação de si, nesse estado meditativo, e o aspecto nocivo à nossa saúde, à nossa vida. Todos os dias a gente pode registrar isso. Esse registro é individual e é um registro para nós. A gente não está registrando para apresentar para ninguém, não vai ter nenhum trabalho de conclusão de curso, né? Vocês não vão precisar enviar o inventário de vocês. Mas há muito tempo atrás, algumas décadas, uma pessoa assistindo essa aula sobre essa técnica perguntou para o seu instrutor, falou: poxa, eu só consegui registrar nem 10 aqui aspectos que eu preciso mudar. Aí esse instrutor falou: bom, então peça para sua esposa. Aí ele foi e falou para a esposa dele. Aí ela pegou aquela folhinha e falou: mas é só essa folhinha? Porque muitas vezes o outro vê muito mais fácil do que a gente. Não estou sugerindo que vocês façam isso, né? Mas muitas vezes é desafiador, porque a gente consegue ver o outro com muito mais facilidade do que a gente vê a nós mesmos. E isso é uma das características que trazem uma resistência, né? Uma dificuldade nessa técnica, nesse trabalho. Poderíamos agora imaginar uma escada com diversos degraus, tantos que a gente realmente não consegue imaginar nem aonde termina e nem aonde começa.
uma escada que se projeta até um horizonte, marcando cada um dos níveis de ser que nós poderíamos ter, de uma felicidade tão imensa que talvez seja até difícil para a gente imaginar nesse momento. Nós estamos em um degrau qualquer dessa escada. Acima de nós vão ter pessoas com nível de ser superior. Abaixo de nós vão ter pessoas com nível de ser inferior. Essas que estão mais abaixo podem subir. Nós que estamos nesse também podemos superar. Entender qual nós estamos é a base para subir. Assim como uma pessoa pode superar-se materialmente, ela pode estudar, por exemplo, se dedicar a uma empresa, a um trabalho e ter uma superação material, uma pessoa também pode superar-se nesse aspecto que diz respeito aos nossos níveis de ser. E essa é uma mudança que nós falamos que é uma mudança determinante, porque não é algo que a gente vai conseguir para depois voltar para trás, ou conseguir esse degrau para durar um mês depois voltar. Conforme a gente vai ficando muito sólido nessas técnicas e assumindo esse compromisso com o amor, né? Tem uma frase que hoje tem se utilizado muito: não trabalhe duro, trabalhe de uma forma inteligente. Porque essa dureza que a gente fala parece que vem com um sofrimento. Deve ter uma dedicação, um esforço, mas essa inteligência, acompanhada desse carinho e desse amor, traz esse brilho que dá sabor à nossa vida em qualquer atividade que a gente queira desempenhar com sucesso. Então essa talvez seja uma das mais desafiadoras da nossa vida. Mas quanto mais desafiador é, também esse desafio acompanha uma tremenda recompensa. Concluímos então esse tema, que falou sobre o nível de ser. Entendendo esse conceito, nós vamos entendendo a aplicação de todas as técnicas que nós vimos até aqui no curso e que nós vamos ver até o final dele. E quem sabe, né, ingressando nessa comunidade, vamos aprendendo cada vez mais, com maior profundidade. A técnica da chave Sol, que nós vimos no início, é uma técnica que leva a essa imersão, que nos permite ter uma atenção plena de instante a instante. Vale recordar dela. Quando a gente se pergunta quem sou e sentimos o nosso corpo, quando nós perguntamos o que estou fazendo e colocamos toda a nossa atenção naquilo que nós estamos fazendo e nos perguntamos onde estou e colocamos a atenção no lugar onde estamos, vemos 3 aspectos que a nossa atenção pode se dividir e 3 exercícios que a gente pode fazer de momento a momento. Quanto mais a gente faz isso, esse exercício evoca o estado meditativo e nos permite se manter em um nível de ser superior e reconhecer os aspectos que caracterizam os desafios que a gente tem para avançar. Também estudamos, no tema 4, aquela técnica de dissolução do ego. Então nós vimos que a meditação na dissolução do ego, ela é composta por descobrimento, compreensão e eliminação. No descobrimento nós reconhecemos aquilo que é necessário para mudar. Na compreensão, que é a parte mais exigente, nós entendemos o que aquele eu causa de dano, de prejuízo na nossa vida, mas também como ele funciona. Então se divide em análise reflexiva e análise superlativa. A reflexiva, entendendo como aquele eu sente, pensa e age, e a superlativa no prejuízo que causa. E por fim procedemos à eliminação. Muitas pessoas unem até aspectos devocionais como a oração, permitindo que fazendo isso todos os dias, nós vamos enfraquecendo, sem necessidade de se reprimir, sem necessidade de se culpar. Quando a gente menos imagina, aquele aspecto está totalmente superado e a gente já consegue colher os frutos de todo esse esforço. Vimos também os mantras. Os mantras são um importante aliado para relaxar o corpo e a mente.
Tô ali no trabalho, no ônibus, no carro, tô aguardando algo, tô às vésperas de uma prova ou de uma entrevista. Mentalmente eu faço os mantras, faço antes de dormir. I, E, O, U, A. Cada um desses mantras com inalação profunda, exalação profunda, ou de uma forma mais discreta, se for necessário. Mas a gente vê que 5 vezes que a gente faz, o quanto relaxa. Então agora nós estamos aqui equipadas, né? Mais preparados para os desafios que estão por vir. Com esse tema a gente fecha o tema 9 e a gente se aproxima do tema agora 10 na nossa próxima aula. E esse tema vai trazer uma profundidade ainda maior naqueles aspectos relativos à percepção do que realmente nós estamos fazendo, aonde nós podemos chegar e como pode ficar mais fácil ainda reconhecer cada um desses pontos que são necessários para o nosso avanço. Bom, antes de ir, vamos fazer uma meditação. Sinta seu corpo, feche seus olhos, relaxe. Vamos inalar profundamente juntos no 1, lenta e profundamente. E no 2, vamos soltando o ar à medida que sentimos esse corpo se tornando cada vez mais relaxado. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. Vamos agora sentir o nosso coração, essa região do chakra cardíaco, e realizarmos juntos o mantra O. Vamos percebendo com poucas vezes que a gente faz esse mantra, como o relaxamento do corpo e da mente vão acontecendo cada vez com maior intensidade. Vamos percebendo que as técnicas vão ficando cada vez mais prazerosas e que no nosso dia vai ficando cada vez mais fácil se manter relaxados e superar determinadas situações que seriam tão difíceis de outra maneira. Vamos sentindo esse corpo, mantendo-nos nesse estado meditativo, sentindo no nosso coração, mesmo que haja uma distração, voltamos a atenção para o coração. Havendo nova distração, pura e simplesmente voltamos a atenção para o coração, como tocando essa região com a nossa atenção, com a nossa consciência.
cada vez que a gente faz isso, essa concentração vai se aprofundando, o nosso relaxamento também vai se aprofundando. Com o relaxamento vai vindo um pouquinho de sono, mas sem perder a atenção. Esse sono vai nos relaxando ainda mais, vai também nos convidando a se inspirar, a conhecer o estado de samadhi ou êxtase da meditação. E você pode continuar quanto quiser, minutos, alguns até mais de 1 hora. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula.